tarde para você que está aqui com a gente em mais essa live. Meu nome é Ricardo Chapola, sou editor de política da Isto É aqui em Brasília. E hoje quem vai dividir a tela com a gente é a senadora Simone Tebet. Só lembrando que a nossa conversa ela vai ser transmitida simultaneamente em todas as nossas plataformas, tá? No Instagram, no Twitter, no Facebook e também no YouTube. Antes da gente começar, vou fazer um breve resumo da carreira da senadora. De origem árabe-libanesa, Simone Nassar Tebet nasceu em 22 de fevereiro de 1970 em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Ela é a filha mais velha de Fairt Nassar Tebet, foi ex-senador e ex-presidente do Congresso. Simone é casada e mãe de 2 filhas. Formada em Direito, ela passou grande parte da sua vida dando aulas. Simone foi professora universitária por 12 anos, inclusive na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Simone também atuou como consultora técnica jurídica concursada na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul entre 95 e 97. E chegou a ser, inclusive, diretora da área entre 97 e 2001. Depois de passar esses anos na Assembleia, ela decidiu disputar uma vaga no Legislativo Estadual pelo MDB em 2001 e foi eleita para o seu primeiro mandato no ano seguinte com mais de 25 mil votos. 2 anos depois, concorreu à prefeitura da sua cidade natal, Três Lagoas, e se tornou a primeira mulher a administrar a cidade, além de ter sido reeleita depois. Em 2011, também foi a primeira mulher a assumir o cargo de vice-governadora de Mato Grosso do Sul. E em 2014, Simone foi eleita senadora com mais de 740 mil votos. Hoje, aos 51 anos, Simone tem sido uma das senadoras com maior destaque na CPI da Covid, mesmo sem formalmente fazer parte dela. Foi graças a Simone que os senadores chegaram ao nome do líder do governo do Bolsonaro, Ricardo Barros, apontado como parte do esquema de corrupção na compra de vacinas. Boa tarde, senadora, e muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Obrigada, Ricardo. Permita-me apenas uma correção, ou talvez Claro. 2 aí da biografia, né, que sempre, quando ela é lida, nos faz maior do que somos na realidade. Mas agradeço o carinho. Na realidade, eu fui servidora da Assembleia, mas eu fui nomeada, não fui cargo concursado, foi cargo em comissão. E então, só para deixar bem claro os postos aí, mas nos demais, assim, obrigada por sempre realçar o papel que eu desempenhei, especialmente abrindo frentes para novas mulheres, sendo a primeira prefeita e vice-governadora do meu estado, algo que muito me honra. Disponha, senadora, e obrigado pela correção, desculpem aí a todos. Bom, vamos lá, senadora. Hoje, a gente, na revista, publicou uma reportagem de capa sobre a inércia do presidente da Câmara, Arthur Lira, diante dos 130 pedidos de impeachment que já foram protocolados lá na casa contra o Bolsonaro, né? E o Arthur Lira, inclusive, ele tem dito que não tem circunstância para avaliar esses pedidos, como se quase 40 mil mortes pela Covid no país não fosse um motivo justo para isso, né? O que a senhora acha disso tudo? E a senhora acha que o Lira estaria sendo conivente nesse caso, senadora? Ricardo, eu tenho uma posição assim muito clara em relação a esse assunto. Bom, primeiro é lembrar que a CPI, obviamente, que de alguma forma tem a ver com essa sua pergunta. O impeachment de um presidente ele depende de 2 elementos, o jurídico e o político. O jurídico, a meu ver, tem elementos de sobra, de possíveis crimes de responsabilidade, que é isso que um processo de impeachment investiga. Havendo elementos muito fortes de crimes de responsabilidade, a meu ver, há mais de um, é possível sim a Câmara abrir um processo, lembrando que são 3 etapas. O presidente aceita, manda para uma comissão, a comissão analisa se vai autorizar a abertura ou não, a Câmara dos Deputados, num quórum muito alto, ainda tem que dizer se autoriza, e quem apura no processo de investigação e análise é o Senado Federal. Então, os elementos jurídicos já existem, mas nós não podemos esquecer que é um elemento político muito forte. O que faz com que um impeachment tenha procedência e chegue a uma conclusão é não só o aspecto da legalidade, da juridicidade, mas também o aspecto político. Nesse aspecto em particular, 2 coisas são fundamentais. Um desgaste eleitoral do governo na avaliação da população, um governo mal avaliado,
né, e uma economia combalida. Nós temos, a princípio, uma economia que está num decrescente em relação à pandemia, uma das consequências da pandemia também, além da má gestão do governo, e nós estamos tendo agora, começando a ver a população ir para as ruas solicitar, por parte do presidente Lira, a abertura do inquérito. Eu, particularmente, acho que daqui 30 a 40 dias, essa situação vai ficar mais clara, Ricardo. Nós saímos no processo da CPI de uma análise de omissão dolosa, de condução errática do governo federal em relação à pandemia, para novos elementos que chegaram até nós, gravíssimos, tão graves quanto, de suspeitas muito graves, com elementos probatórios muito fortes, de crimes, no plural, de corrupção, crimes contra a administração pública, envolvendo vários partícipes, vários personagens, vários atores do Ministério da Saúde e do governo federal. Quando, normalmente, esse fato se torna público e a população assimila essa imagem de um governo que tinha como bandeira principal o combate à corrupção e deixa de ter essa bandeira muito fortemente defendida, isso faz com que a população se mobilize. Então, eu acredito que se ainda não há, de alguma forma, o presidente da Câmara não se sinta confortável, de alguma forma, de dar andamento a algum dos inúmeros processos de impeachment, ele daqui 30, 40 dias terá o conforto de fazê-lo, porque a CPI, ao voltar do recesso, vai entrar e mergulhar de cabeça nesse esquema, né, ou nesses esquemas que foram montados dentro do Ministério da Saúde, envolvendo vários núcleos em relação a superfaturamento de vacinas, direcionamento de empresas, compra, vontade de comprar vacinas, inclusive desconhecidas, na base da propina. Então, assim, vamos dar tempo ao tempo. Eu acho que daqui 30 ou 40 dias nós teremos as ruas e a sociedade poderá estar exigindo do presidente da Câmara uma outra conduta. Senadora, a senhora falou de, juridicamente, já a senhora acreditar que existem já elementos suficientes, né? Hoje, dentro do que a CPI já investigou, quais são os indícios de crimes já supostamente cometidos pelo governo federal até o momento? Quantos que são possíveis, quais são possíveis dizer que já existe elemento suficiente para configurar crime? Bom, da primeira fase, que praticamente foi concluída da CPI, que era descobrir se houve ou não, e chegamos à conclusão a princípio de que houve omissão dolosa do governo federal na condução errática da pandemia, envolvendo aí não só o atraso na compra de vacinas, mas no estímulo da população à utilização de medicamentos que não têm comprovação científica, na forma de convencer a população de que a imunidade de rebanho por contaminação seria o caminho mais rápido para se voltar ao mercado de trabalho. E por conta disso, a falta de planejamento, de coordenação geral junto aos estados e municípios para conduzirmos de forma acertada a condução das ações voltadas à pandemia, por esse aspecto, nós já temos crime, sim, de responsabilidade, crime contra a saúde pública e crime de pandemia. Isso é uma coisa. Paralelo a isso, nesse aspecto, nós entramos na fase dos crimes, dos supostos crimes, aí nós temos que falar ainda em suposição. Na primeira fase, nós podemos ser mais assertivos, nessa nós estamos ainda no campo da suposição, e seguindo o seguinte sentido, já existe materialidade dos crimes, ou seja, já está comprovado que pelo menos em uma vacina, que é da Covaxin, estamos investigando a outra, que é de atravessadores da AstraZeneca, de uma outra de um laboratório chinês, que é do laboratório CanSino. Então, em relação à Covaxin, pelo menos, nós temos elementos de materialidade dos seguintes crimes, que seriam todos crimes contra a administração pública. Direcionamento, fraude à licitação por direcionamento de empresa inidônea, inclusive, porque ela não poderia ser contratada, porque ela já tinha um passado pregresso, tráfico de influência, advocacia administrativa, corrupção passiva, corrupção ativa, enfim, peculato e, como parece que tem mais de 2 personagens, inclusive organização criminosa. Então, esses possíveis esses elementos probatórios levam a esses crimes. Isso está ficando muito claro. O que a CPI vai ter que fazer num segundo momento, quando voltar do recesso, é agora dar nome aos bois, ou seja, colocar nome, sobrenome e CPF
nessa história. Quem foi o corruptor, quem foi o cooptado nesse processo, e haviam atravessadores, quem são esses atravessadores, quem são os servidores públicos, os agentes políticos. Está, lamentavelmente, chegando à conclusão de que o núcleo político, inclusive envolvendo possivelmente alguns parlamentares, ele já existia em gestões passadas. E, portanto, é o mesmo modus operandi e a mesma sequência lógica, inclusive com os mesmos personagens. O problema é que quando o presidente colocou um núcleo militar para tomar conta do processo, falando que o ministro Pazuello não tinha conhecimento de saúde pública, mas tinha expertise e capacidade de planejamento, que era um grande estrategista, um grande logista, entendia de logística, e naquele momento era disso que o Ministério da Saúde precisava, o ministro Pazuello colocou nos postos-chave do Ministério da Saúde um núcleo militar. Então, agora estamos tendo aquela briga entre núcleos. Foi esvaziado, tentaram esvaziar o núcleo político e dando mais poderes para o grupo militar. Não haveria nenhum problema nesse primeiro momento se houvesse suspeita de alguma coisa em relação ao primeiro núcleo. O problema é que agora nós estamos também puxando o fio de possível esquema de tentativa de cobrança de propina, ligando militares que estão no núcleo do governo. Nós temos já 2 Élcios, né, nome até diferente, mas a princípio 2 Élcios, e inúmeros coronéis, o que é lamentável, porque assim, tudo que nós precisamos enquanto poderes é o fortalecimento das instituições públicas, especialmente das Forças Armadas Brasileiras, do qual nós temos total confiança e temos que todos pregar a importância de não se misturar personagens, pessoas com a instituição das Forças Armadas. Mas sim, há denúncias e elas vão ter que ser investigadas nesse período pós-recesso. Bom, senadora, eu não lembro até a parte que a gente ouviu, mas a senhora falou um negócio na sua resposta anterior sobre materialidade, né? E a senhora tem falado disso, falando que tem muito mais materialidade no caso da Covaxin em relação às denúncias que surgem no âmbito da compra das 400 milhões de doses da AstraZeneca. Hoje, depois das últimas oitivas que a CPI colheu, a senhora acredita também que haja materialidade nesse caso da AstraZeneca? E qual seria? Sim, que há, inclusive porque os personagens se encontram, né? Como eu disse, é o mesmo modus operandi, a mesma tentativa de cobrança de propina. Lá é muito triste isso. Se o crime de corrupção já é grave, imagine quando você está diante de tratativas de recursos que estão faltando para comprar vacinas que também estão faltando nos braços dos brasileiros. Quer dizer, atrasar compras de vacinas que são consideradas eficazes, como o caso da Pfizer, que ofereceu tantas doses para o Brasil, para poder negociar vacinas que nem conhecemos, mas apenas com o intuito de levar vantagem financeira em relação a isso. Então, o modus operandi é o mesmo, os personagens são os mesmos. O problema da AstraZeneca e das demais é que, como foram interrompidas essas denúncias, houve denúncia antecipada dessas tratativas, elas foram abortadas antes de se ter prova documental mais firme. Nós temos o caso da AstraZeneca, e isso é prova, obviamente, né, mensagens de WhatsApp, que não podem dizer nem que foi plantadas, porque nós confiscamos, ou seja, nós requisitamos o celular na hora do depoente, e ali tem denúncias graves. Mas você não teve nota de empenho, você não teve assinatura de contrato, você não teve nota fiscal emitida, você não teve pagamento dessas vacinas, até porque, e talvez esse seja o mais grave da AstraZeneca e das demais, e é isso que eu abordei ontem na reunião, como é que pessoas sem CNPJ, empresas desconhecidas que não existem no Brasil, que utilizaram terceiros também desconhecidos, chegam na antessala do Palácio do Planalto. Quer dizer, eles estavam prontos para falar com o presidente da República. Quer dizer, que gestão é essa considerada eficiente, que tinha grande expertise em logística, em planejamento do ministro Pazuello? É essa que leva qualquer pessoa, qualquer atravessador para falar com as autoridades máximas do Brasil. Eles iam vender o quê? Eles iam vender soro fisiológico? Eles queriam uma carta de intenção do Brasil para ir, com base nessa carta de intenção, mostrar para o laboratório AstraZeneca, provavelmente do qual eles não tinham ainda nem contato, olha a quantidade de doses que eu consigo vender para vocês, para tentar, a partir daí, começar um fio de conversa. Então,
é tudo muito, não é só inoperante, né? Não é só ineficiente, não é só amador, é mais do que suspeito. Ali está muito claro que abriram mão do que era seguro e certo, que aí tinha que ser feito pelos rigores da lei, pagar o valor certo de mercado, que é a vacina da Pfizer, para tentar superfaturar vacinas ou conhecidas ou desconhecidas através de intermediários. Então, assim, realmente a materialidade, Ricardo, a gente tem na Covaxin, mas ainda a gente não conseguiu construir toda, temos alguns elementos, mas não todos, em relação a, por exemplo, a AstraZeneca. Um desses elementos seria, por exemplo, aquele cópia, né, que o Cristiano tirou do contrato que a Davat já teria firmado com o Ministério da Saúde, tanto que o próprio Randolph, vice-presidente da CPI, reproduziu esse documento no slide lá, né? Isso é um elemento que poderia configurar essa materialidade? Agora ele entra na perícia, nós vamos ver a assinatura, vamos confrontar datas. Eu começo a ter elementos de provas na AstraZeneca. Começo. No caso da Covaxin, eu já tenho tudo isso. Eu já tenho os diálogos, eu já tenho nota de empenho, foram reservados 1 bilhão e 600 milhões de reais no início do ano. Quantas vacinas nós já poderíamos ter comprado da Pfizer? Quantos brasileiros poderiam ter sido salvos que morreram nesses últimos 60 dias, de 30 anos a 60, que já poderiam ter sido vacinados se a gente tivesse vacinando com a Pfizer desde o início do ano. Além disso, foi assinado um contrato com a Covaxin em fevereiro, antes de lei autorizando, antes da autoridade sanitária permitindo. Foram emitidas notas fiscais. No caso da AstraZeneca, nada disso aconteceu. Então, estava muito embrionária essa tratativa. Mas, sim, é crime um servidor público, porque o crime de corrupção, ele não precisa estar consumado. Quando ele é consumado, a pena é maior. Mas basta o crime tentado. Se houve tentativa de cooptar alguém, né? Se houve tentativa de peculato, de desviar recurso público, isso já é crime. Então, se comprovado, esses personagens, esses autores poderão, sim, constar no relatório do relator na CPI como possíveis investigados para que o Ministério Público, a partir daí, abra, através de uma denúncia, abra um processo junto ao Poder Judiciário. Certo, senador. Essa semana, o relator Renan Calheiros, ele deu numa entrevista que ele concedeu, ele falou que é a favor da convocação do ministro da Defesa, né, do Braga Neto, para ir à CPI. Diante da nota meio que ameaçadora que o Braga Neto assinou e todas as denúncias que vêm surgindo que podem envolver militares, inclusive os da ativa, a senhora acredita que seria bom ouvir o Braga Neto? A senhora concorda em pedir essa convocação também? Não nesse momento, mas num determinado momento pode ser que seja necessário. Eu acho que agora nós temos que fechar 2 caixinhas. Nós temos que fechar a história da AstraZeneca, assim que voltarmos, e também temos que fechar o contrato da Covaxin. Paralelo a isso, nós já estamos recebendo outras denúncias também de possíveis desvios, né? Temos que fechar o processo do Estado do Amazonas. Acho que tem pelo menos mais 1 ou 2 estados que estão na linha de investigação e nós também estaremos apurando, que envolve inclusive autoridades federais, né, e também autoridades estaduais. Isso vai ser feito. Mas é importante lembrar que o ministro Braga Neto ali, ele tem 2 análises que precisam ser feitas, né? Eu acho que ele pode ser chamado no futuro se houver alguma suspeita de envolvimento pessoal dele no processo. Se do contrário, eu tenho restrição em relação a isso. Afinal, ele era da Casa Civil e era papel dele servir de intermediário, até mesmo como uma antessala ao presidente da República. Então, tudo passava por ele. Se tudo passava por ele, enquanto não tiver elementos mínimos de que, de alguma forma, ele tinha algum conhecimento, ou ele fazia parte desse esquema, eu não vejo necessidade de trazê-lo. A questão institucional é outra, e aí não é papel da CPI. A questão institucional foi resolvida, e muito bem resolvida, ainda que demorou, ainda que tardia, mas foi muito firme pelo presidente do Senado. Olha, política se faz com diálogo, né? Política se faz com telefonemas. Quando o ministro da Defesa teve alguma dúvida em relação ao papel de algum senador, do que disse ou que deixou de dizer, cabia a ele, como ministro, ligar para o presidente do Congresso Nacional e dizer o que está acontecendo.
É nisso que se baseia um princípio dos mais elementares e fundamentais da democracia, que é o princípio da harmonia dos poderes. Somos independentes, mas igualmente harmônicos. Tão importante quanto a independência e a harmonia. E a harmonia requer diálogo, política requer diálogo. Faltou aí um mínimo, eu não diria de sensatez, mas de equilíbrio e de moderação por parte do ministro. Mas eu acho que essa questão temporariamente está resolvida, nós não temos que contaminar a CPI com isso, é página virada, o Brasil não precisa mais desse elemento para ferver esse caldeirão. Senadora, nessa semana também, a gente viu que uma das depoentes que foi lá prestar depoimento foi a diretora da Precisa, né, a Emanuela Medrades. E uma das coisas que chamaram muito a atenção, inclusive se a senhora estivesse acompanhando a CPI pelas redes sociais, foi a idade que aparentava ter a depoente. Ela era parecia ser muito nova para alguém que era diretora da empresa, daquela monta, né? Movimentando um monte de dinheiro. Isso despertou suspeita na CPI no primeiro momento, inclusive pelo fato de ela também ter se recusado a falar na primeira vez que ela foi? Olha, aí tem muitas coisas. Bom, primeiro parece que ela tem 29 anos, né? É realmente surpreendente. Mas aí tem muitas coisas. Tem um dado, eu sou advogada, tem um dado aí que me levantou mais suspeita. Ela ter como ela ser patrocinada, né? Ter como advogado o mesmo advogado do chefe dela, do Francisco Maxiano. É óbvio que quem está pagando os honorários, é natural isso, dentro de um processo que é feito, de um contrato, né, sem nenhum problema em relação a isso, de honorários, é óbvio que a empresa, ou mesmo o Francisco, ela provavelmente não tem condições. Então, ali ficou muito complicado ver até que ponto ela estava livre para dizer tudo o que queria, até porque a todo momento, com a máscara, o advogado, na petição de orelha ali, soprando para ela as respostas. Então, diante disso, eu acho que foi o único depoimento que ficou realmente prejudicado. Mas, aí é que tem uma questão muito clara. Ela parecia muito certa e segura do que estava dizendo, mas a história dela não batia com todos os elementos do processo, inclusive com o próprio vídeo dela, que fez referência ao dia 18, que a primeira nota fiscal saiu do dia 18. E por que o governo estava em peso lá? Porque essa data do dia 18 não tem nada a ver com possibilidade de crime, de corrupção, administração, contra a administração pública da compra da vacina. A data do dia 18 é importante porque dia 20 os irmãos Miranda disseram que foram falar com o presidente da República sobre essa suspeita, esse escândalo de corrupção dentro do Ministério da Saúde. Então, o Luiz Miranda estar munido da primeira invoice, que é a primeira nota fiscal, que foi considerada verdadeira já por todo mundo, inclusive pela própria Precisa, pelo Onyx, que tinha dito que não era verdadeira, depois vimos que era verdadeira, e que consta lá a data do dia 19 na nota, o próprio Elcio Franco, no vídeo dele, a própria menina Emanuele também disse na primeira fala que foi por inbox, né? Foi emitido, inclusive, criado por ela, essa nota constava naquele documento. Então, essa contradição é que espantou mais. No meu caso, me espantou mais ela está sendo assistida pelo mesmo advogado do chefe. Não há nenhuma irregularidade nisso, mas isso compromete, obviamente, o testemunho dela. E, por fim, né? Ali, então, só ela que estava dizendo a verdade, 4 outras testemunhas estavam mentindo. O William, que é um servidor muito humilde, que teve lá, que foi quem, inclusive, denunciou o tempo todo por e-mail, essa nota está errada, isso aqui está errado. O Luiz Miranda, que é um servidor de carreira, também humilde. Depois do próprio Elcio Franco, no vídeo, falando essa nota que chegou no dia 19, dia 18, que foi emitida no dia 19, ele mesmo citou o nome. Então, todo mundo está falando, está mentindo. O documento está mentindo e ela está falando a verdade. E assim, eu alertei isso para ela. Falei, olha, nós não precisamos de você para encontrar materialidade desses crimes. Os e-mails, os WhatsApps, as notas fiscais, o contrato, a lei que ainda não existia, as orientações da Anvisa, tudo isso já comprova, nós já temos elementos, nós estamos atrás de autoria. Então, cuidado com o que você vai falar, de se comprometer. E aí um dado interessante que ninguém reparou, eu acabei não dizendo isso, acho que na hora. Não sei se você viu no primeiro dia onde ela não falou nada,
A única coisa que ela falou, ela não poderia ter dito. Por isso que depois, no outro dia, os advogados ficaram no ouvido dela. A única coisa que a comprometia, ela não poderia dizer, ela disse no dia anterior. Se você pegar as notas taquigráficas, ela não falou nada. Ela só disse por 2 vezes o seguinte: olha, não há nada de errado no contrato, e eu quero dizer que eu sou a diretora técnica executiva responsável por todo o processo da Covaxin. Aí ela foi e repetiu isso. Quando ela disse isso, ela trouxe para si uma responsabilidade que não é necessariamente dela e que não é toda dela, mas ela se compromete a partir daí. E quando você junta os e-mails que foram emitidos por ela, e um dado ainda mais importante, quando os servidores do Ministério da Saúde falam, oh, essa nota fiscal está errada, você está pedindo 200 milhões antecipado de dinheiro de uma vacina que nós não recebemos, o contrato não diz isso. E ela arruma muito rapidamente, ela fala assim, não vou encaminhar a Madison para arrumar. E aí ela manda um e-mail de novo com a outra nota fiscal. Quando eu particularmente acho que aquilo é uma montagem. Não interessa se é ou não. De qualquer forma, se for, quem montou isso? Se ela é a única intermediária, ela é a única que tem digital no processo. Então, eu não acho que ela saiu numa situação confortável do processo, mas, obviamente, que nada impede depois dela ser chamada para poder elucidar todas essas questões. Uhum. Senadora, a senhora deve estar acompanhando também aí de longe uma saga, principalmente nossa, dos jornalistas, pelo tal áudio que o Luiz Miranda, o deputado federal do DEM, aqui do DF, ele sugeriu existir na reunião que ele teve com o irmão e o Bolsonaro. O deputado ou o irmão dele chegaram a entregar alguma coisa para a CPI, ou eles disseram para alguém da CPI, a que a senhora tenha conhecimento, que exista de fato essa gravação? Bom, entregar eu sei que não entregaram. Agora, se ele disse para algum membro, eu não saberia dizer, porque aí já entra numa questão que, se for sigilosa, eu não tenho o direito de saber porque eu não sou membro. Essa é a grande dificuldade. Eu fico tendo que pescar os processos, aquilo que é público eu tenho acesso, o que não é público eu não posso ter acesso. A primeira coisa que eu falo para os assessores, inclusive da CPI lá, que normalmente estão ali, não me tragam nada que eu não tenha direito, porque senão eu iria para o Conselho de Ética, porque eu não posso ter acesso a documentos que são privados. Mas eu não acredito que ele tenha entregue, como eu disse, a princípio parece que não, ouvi vários comentando que não, e pode ser que ele tenha mencionado. Mas se vocês repararem nas entrevistas que ele deu, ele diz o tempo todo que ele não gravaria um presidente da República, mas que havia outras pessoas na sala. E depois, quando ele cita outras pessoas, ele só fala do ajudante de ordem e do irmão dele. Então, assim, se alguém gravou, foi o irmão, se é que há essa gravação. E quando ele é muito pressionado, mas olha, você pode estar incorrendo em crime, de falso, né, de informação falsa e tudo mais, ele fala, não, se eu for obrigado a provar, eu vou clamar por quem diz que me ama para que apresente as provas. Então, dá a sensação nesse momento de que o irmão dele teria gravado ou teria alguma prova, algum áudio. Mas nós estamos aí no campo da mera especulação, né? Isso, com o tempo, talvez a gente consiga esclarecer quando, de alguma forma, ele for provocado, tiver que, talvez, fazer alguma defesa própria, ou no Conselho de Ética, que agora diz que estão tentando levá-lo, ou mesmo se ele for interpelado judicialmente, a gente não sabe. Senadora, hoje saiu na imprensa que a cúpula da CPI decidiu montar um núcleo para investigar supostas relações entre o Flávio Bolsonaro e as indicações de cargos em hospitais federais no Rio. Quais são as principais suspeitas da CPI em relação a isso? O que motivou a criação desse núcleo, né? Qual foi a pista que vocês identificaram ali que falou, opa, é bom a gente investigar isso? E quem é que vai compor esse grupo? Bom, Ricardo, sobre esse assunto eu não posso falar, eu só posso dizer assim, o que é público e a informação que a gente tem. Na investigação de alguns estados, nós não vamos conseguir investigar todos, mas tanto o estado do Amazonas, que volta fortemente em agosto, que houve, inclusive, já quebras de sigilos aprovados em requerimento na última reunião, e fruto da oitiva do ex-governador Witzel, ali depois ele falou que falaria no privado com alguns senadores sobre supostas denúncias que ele teria para apresentar. Então, eu acredito que isso seja fruto
dessa conversa formal ou informal, eu não sei dizer, do ex-governador com alguns membros da CPI. Eu não participei disso. Esses documentos, se estiverem chegando, eu sei que ainda não chegou nada, se chegarem e forem público, eu passo a ter acesso e posso formar esse grupo. Agora, se for privado, eu tenho que ficar afastada disso. A gente ouve, sim, suspeitas, não só no Rio de Janeiro, como em outros estados. Nós não podemos esquecer que no Rio de Janeiro, grande parte dos hospitais públicos brasileiros, públicos federais, né? O estado de São Paulo tem muito hospital regional, hospital estadual, mas hospitais federais concentram-se no estado do Rio de Janeiro. Então, é natural também que grande parte do orçamento federal do Ministério da Saúde vá para lá. E, obviamente, né, quando há dinheiro, infelizmente, há sempre essa tentativa de desvio. O Rio é uma novela, não é só com o atual governo, mas com os governos passados. Não me espantaria achar, sim, um fio desencapado nesse processo. Acho que isso pode vir, sim, a público a partir de agosto, mas, repito, isso está muito incipiente ainda e acredito que esses 15 dias serão também 15 dias importantes para que documentos e contratos como estes possam ser analisados pela CPI. Se o presidente Omar Aziz abrir para todos os membros e não membros, obviamente que aí eu entro também nessa linha de investigação, porque a gente quer buscar a verdade e é importante também apurar possíveis irregularidades que tenham, porventura, acontecido em alguns estados brasileiros. Senadora, eu vou fazer minhas últimas perguntinhas para a senhora, que eu sei que a senhora tem compromisso, né? Então vamos lá, antes de encerrar. Eu queria que a senhora me comentasse para mim o que a senhora tem achado da sequência de ataques que o presidente Bolsonaro tem feito à CPI e, junto com essa pergunta, eu queria que a senhora comentasse também o que a senhora tem achado sobre o fato de o Bolsonaro ele tem sido bastante criticado por ele estar politizando a própria doença que ele está tendo agora, postando foto e tal. A senhora concorda com isso? Acho tudo lamentável. Né? É tudo lamentável. Eu não tenho muito o que dizer em relação a isso, mas é muito lamentável o presidente da República não pensar antes de externar sua própria opinião, não entender a responsabilidade, o poder das palavras da autoridade máxima do país. E ainda ampliando isso, né, eu envolvo questões ainda muito maiores. Né? É a forma como ele trata as mulheres jornalistas, que é muito diferente, inclusive, da forma como ele trata os jornalistas do sexo masculino. E aí, obviamente, como líder da bancada feminina, eu já fiz um desagravo a todas elas e faço novamente em público. E vou repetir que eu não tenho problema nenhum em dizer isso, porque eu já disse isso, inclusive, no microfone. Né? Ele mia que nem um gatinho perante os poderosos, mas ruge que nem um leão diante de uma jornalista. Então, assim, lamentável tudo isso, lamentável como ele coloca as instituições umas contra as outras, como isso fragiliza a democracia e não permite com que o Brasil olhe para aquilo que é mais importante nesse momento, que são as consequências nefastas da pandemia. Desde o primeiro dia da pandemia, quando tivemos que fechar as portas de alguns comércios, uma legião de brasileiros menos favorecidos foram para a linha da pobreza. E quem estava na pobreza foi para a linha da miséria. Nós estamos falando de voltar à década onde eu estava nos bancos das universidades no Rio de Janeiro, no final da década de 80, início da década de 90, de famílias inteiras indo para a rua, porque chega ao final do mês não conseguem pagar o aluguel, porque ou é pagar aluguel ou é pôr comida na mesa. Então, diante de tudo isso, você ter ainda uma autoridade máxima, que ao invés de colocar todos na mesa para uma ampla concertação, uma ampla bandeira branca em nome da paz, em nome do país, simplesmente cisca para fora, ou seja, simplesmente espanta aqueles que querem dialogar, que querem resolver os problemas mais graves do país, e o faz através de redes sociais, o faz através de impropérios. É lamentável. Para não dizer mais, simplesmente lamentável. Bom, senadora, muitíssimo obrigado pela disponibilidade da senhora em conversar com a gente. Desculpa pela falha técnica aqui que me acometeu. Bom, gente, eu queria que a senhora se despedisse, né, para as palavras finais aqui, e aí a gente vai embora e deixar o pessoal curtir o fim de semana também, né, inclusive a senhora. Obrigada, Ricardo. Fiquei feliz que deu esse problema técnico. É bom saber que não é só comigo que acontece isso. Fico feliz.
Mas, enfim, agradecer, né, dizer a todos vocês que estão assistindo, se é uma coisa boa que pelo menos a CPI trouxe, foi fazer com que entrasse a política dentro dos lares brasileiros de novo. Não existe, né? Não existe caminho fora da política, da boa política. E é o papel da população brasileira fiscalizar, controlar, criticar, fazer todas as considerações. Continuem através das redes sociais nos acionando, não só elogiando, mas também criticando. E por fim, né, dizer da minha alegria, eu que sou uma grande entusiasta da juventude brasileira, que sei o quanto é importante, né, essa alma generosa, essa alma desprovida de qualquer tipo de vício que o jovem tem, né, esse amor pelo país, essa esperança. Que bom ver que tudo isso está sendo, sendo utilizado para se fazer e falar política. Se alguma coisa boa que a gente pode dizer de toda essa tragédia é que trouxe a juventude de novo para a política brasileira. Isso me dá a esperança de novos tempos. Então, muito obrigada pela oportunidade, Ricardo, estou à disposição sempre. Obrigado, senadora, mais uma vez. E para você que acompanhou a gente até aqui, obrigado e até mais.